partir do capítulo 1, Evangelho de João. O tema dessa mensagem é Testemunho da Luz. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu quero orar. E quero, Jesus, te agradecer, Senhor, por este momento. Te agradecer, Deus, por essa oportunidade, Deus, de falar do seu amor, Deus, para o seu povo, Pai. E trazer, Pai querido, uma palavra, Senhor Deus, de exortação, de conselho, Pai querido. Que assim, Pai querido, possamos sair daqui edificados, Pai querido, e colocar em prática, Jesus, aquilo que o Senhor falar nos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos abrir em João 1, versículo do 6 até o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Nós sabemos que João o Batista, ele tinha um propósito e ele tinha um chamado de ser testemunho da luz e preparar o caminho para o Salvador. Aqui no primeiro versículo que eu acabei de ler, no versículo 6, fala que ele foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Então, João o Batista, ele na geração dele, ele veio para cumprir com essa missão. Ele veio para cumprir, com essa tarefa. E assim como Deus chamou João Batista, ele me chama, e ele também te chama também para ser testemunho da luz nessa geração, amém? Deus, ele chama você para ser testemunho no seu trabalho, para ser testemunho dentro da sua casa, para ser testemunho aqui em Arraial da Ajuda, Arraial de Jesus. Porque cada geração tem a sua, vamos dizer assim, a sua forma, Cada geração tem o seu, tem as pessoas, vamos dizer assim, certas. Quando João Batista estava evangelizando naquela época, ele evangelizou as pessoas que Deus planejou que ele evangelizasse. Todas as pessoas que ouviram a palavra dele, todas as pessoas que ouviram a pregação dele, que por mais que fossem duras, que por mais que fossem palavras de advertência, a maioria, creio eu, que a maioria das pessoas se converteram e deixaram os seus maus caminhos. Prostitutas deixaram seus lados imorais. Pessoas que eram desonestas deixaram de ser desonestas, pessoas que eram ladrões, pessoas que furtavam, ou seja, várias pessoas se converteram de seus maus caminhos. Tanto é que antes deles serem batizados, eles primeiro confessavam os seus pecados. Ou seja, não era só ser batizado, eles tinham que confessar os seus pecados. Eles tinham que admitir que eles realmente eram pecadores, sabe? E assim deixar aquela velha vida para viver uma nova vida. Porque o batismo significa arrependimento, batismo de arrependimento. Primeiro eu me arrependo, para depois eu ser batizado. E assim Deus, ele quer usar você para levar uma mensagem de arrependimento para a vida das pessoas. Por isso que nós precisamos estar conectados com Deus, por meio da oração. Para que Deus venha falar ao seu coração e testificar o seu espírito, sabe? Sobre coisas que, vamos dizer assim, palavras talvez de sabedoria, palavras realmente do coração de Deus, para você falar para determinadas pessoas. Eu sei que nós precisamos ler a palavra, precisamos memorizar a palavra de Deus, para você falar para falar de Jesus para as pessoas. Mas quanto mais você está conectado com Ele, com Deus, mais você fica sensível a ouvir a voz de Deus. E eu te faço uma pergunta: você está conectado com Deus?
Você está buscando a presença de Deus? João Batista, ele foi consagrado nazireu quando era pequeno. Desde criança, na verdade, desde o seu nascimento. Ele foi consagrado a nazireu. Ele não cortava o seu cabelo, deixou o cabelo dele crescer, a barba crescer, comia gafanhoto, mel silvestre, vestia pelo de camelo. Sabe, aparentemente as pessoas olhavam para João Batista e viam como uma pessoa errante. Mas ele era um profeta do qual foi chamado por Deus. E você é um profeta nessa geração. Você é um profeta para o quê? Para profetizar cura, para profetizar vida sobre as pessoas, para profetizar salvação sobre as pessoas. Para profetizar o quê, João? Profetizar que famílias que ouvirem as suas palavras vão ser restauradas. Você veio dar testemunho da luz, mas a palavra de Deus diz que nós somos sal e também nós somos luz. A palavra de Deus diz lá em João, se eu não me engano, 8,12, Jesus ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem a luz da vida, você tem Cristo, e através de você, muitas pessoas vão se converter, através de você, muitas pessoas vão se voltar ao Senhor Jesus. E o primeiro ponto que eu quero citar aqui é, que João foi enviado por Deus para falar da luz. Em João 1,23 disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Os fariseus perguntaram para João, quem ele era, se ele era o Cristo, E ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. E Jesus Cristo, ele falou que João Batista, ele era como Elias naquela época, que proclamava o evangelho, que preparava o caminho para o Senhor, sabe? E nós estamos preparando o caminho para o Senhor? Nós estamos preparando as pessoas para se encontrar com Deus? Como, João? Como assim? Mas eu não sou pastor. Eu estou falando em relação a discipulado. Eu estou falando em relação a você que evangelizou uma pessoa, você ganhou essa pessoa para Jesus. Você está discipulando essa pessoa. Você está instruindo essa pessoa para os caminhos de Deus. Sabe? Jesus, ele nos chama a ir por todo o mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulo é um mandamento que é dado por todos os cristãos, por toda a igreja universal. E você está fazendo discípulo? Se você ainda não está fazendo discípulo, peça para Deus, para que você venha gerar frutos. Senhor, eu quero gerar frutos. Senhor, ainda esse ano eu quero ganhar vidas para o Senhor. Senhor, ainda esse ano eu quero estar discipulando uma pessoa. Eu quero estar com essa pessoa junto. Está mandando mensagem para essa pessoa, está orando por ela, sabe? Está indo na casa dela. Isso nós precisamos buscar em Deus. Não esperar apenas o pastor ou qualquer outra pessoa, algum líder aqui da igreja não, vocês têm que evangelizar, vocês têm que discipular. Mas isso vem a partir de você, uma necessidade espiritual, de você gerar filhos. Amém? Só você e mais ninguém será capaz de guiar algumas pessoas para Cristo. Existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Agora cabe a você falar de Jesus para ela. Cabe a você mostrar o caminho da salvação para essa pessoa. Tem muitas pessoas que só têm uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Se você não falar de Jesus para aquela pessoa, ela pode morrer para o inferno. E você pode prestar conta a Deus por essa pessoa. Então fique bem atento, meus irmãos. Não perca a oportunidade. Cumpra com seu propósito. Cumpra com seu propósito. Deus, ele estabeleceu, por exemplo, o dia de hoje para você estar aqui. E Deus, ele vai colocar pessoas na sua vida, seja o dia certo, na semana certa, na hora certa, sabe, na estação certa. Deus, ele vai enviar pessoas à sua vida para você evangelizar, para você discipular, para você cuidar delas. Amém?
E o segundo ponto é para que todos pudessem e ouvir e crer. Ou seja, 99% das pessoas que você falar de Cristo vão ouvir, mas nem todas vão crer. Você acredita nisso? Muitas pessoas elas vão ouvir a palavra de Deus, você está fazendo certo, mas nem todas vão seguir a Jesus. Isso é triste. Mas nós precisamos falar de Jesus. Para quê, João? Para que nós possamos fazer com que a volta de Jesus se aproxime cada vez mais. Quanto mais você evangeliza, quanto mais você leva as pessoas a Cristo, mais a volta de Jesus Cristo é aproximada, meus irmãos. E nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde o amor de muitos estão se esfriando. Eu falo dentro da igreja. O amor de muitos estão se esfriando. Esse amor não pode se esfriar em nós. O amor de quê, João? Da compaixão, de você se colocar no lugar das pessoas. Meu irmão, você pode estar aqui na igreja orando 24 horas, mas se chegar uma pessoa até você e você não ajudar, você não estender a sua mão, aquelas 24 horas não vai adiantar de nada. Não vai adiantar. Sabe por quê? Porque você vai fazer como aquele sacerdote, aquele levita, que viu o cara lá no chão, passou reto, passou direto. Não, eu tenho as minhas obrigações religiosas. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que ir para a minha igreja, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a oração. Mas você precisa ir lá e ajudar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque você é humano e também você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Cristo. E porque o amor de Deus, o amor incondicional de Deus habita em você. Se em algum momento você rejeitou, e se em algum momento você não aproveitou essa oportunidade, e você talvez esteja refletindo, poxa, realmente, eu deveria ter ajudado aquela pessoa e não ajudei. Se arrependa. Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu quero fazer diferente. Amém? Nós estamos aqui para aprender. Tem coisas que a gente erra e que às vezes a gente se passa. Mas às vezes chega uma pessoa, um amigo, ou um pastor chega e aconselha a gente, fala assim, meu irmão, esse é o caminho que você deve andar. Aí você se toca, realmente eu preciso aprender, não fazer mais, não cometer mais esse erro, e sim andar nesse caminho certo. Amém? Então vamos preparar o caminho para o Senhor. Um dia nós encontraremos com Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, vamos dizer, Senhor, aqui estão os meus frutos. O Senhor me deu a oportunidade de viver esse tempo todo aqui nessa terra. Eu vivi, Senhor, e vivi com sabedoria. Senhor, que o Senhor Deus, na verdade, venha nos dar graça a cada dia. Que o Senhor Deus venha nos dar a cada dia sabedoria nos dias que estão por vir, dias difíceis, sabe? Dias de luta. Mas que possamos chegar diante de Deus e falar assim, até que o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Bispo.